É engraçado como a gente aprende a se colocar por último e ainda acha que está tudo bem. É assim que começa o esgotamento que ninguém vê. Vai cedendo aqui, abrindo mão ali, dizendo sim, quando tudo dentro queria dizer não. Vai colocando os outros no centro e apagando a própria voz. Até que um dia, sem perceber, a pessoa que você era já não está mais ali. Só sobra o cansaço e um silêncio que grita por dentro. É o tipo de coisa que não se nota de uma vez. Vem devagar, disfarçado de cuidado, de gentileza, de amor. Vem nas frases que a gente escuta desde cedo. Você precisa ser forte. Não reclama, tem gente pior. Você é sempre tão compreensivo. E aí você acredita que é isso que te faz bom. Que ser bom é aceitar tudo. Que amar é aguentar. Que cuidar dos outros vale mais do que cuidar de si. Mas o que ninguém te contou é que esse roteiro esgota. Porque por mais que você tente, ninguém aguenta viver se esquecendo o tempo todo. Uma hora o corpo cobra, o coração emburra, a mente desorganiza. E o espírito começa a se calar. Porque não tem como sustentar o mundo se a base que é você mesma está ruindo. É difícil admitir isso. A maioria prefere seguir no automático. Finge que dá conta. Sorri por fora, desmorona por dentro. E o mais cruel é que muita gente só percebe que se perdeu quando já está adoecido, isolado, vazio, porque achava que cuidar de si era luxo, que descansar era preguiça, que dizer hoje eu preciso de mim era egoísmo. Só que não é, nunca foi. Se amar não é vaidade, é obediência, é respeito ao que Deus criou. É olhar para dentro e reconhecer que você também precisa de cuidado, de colo, de tempo. Que o mundo pode esperar, mas sua saúde emocional não. Que a correria pode ser deixada de lado, mas sua essência não. Porque se você desaba, não tem como sustentar mais ninguém. E isso não é fraqueza, é verdade. Tem quem pense que negar a si mesmo é sinal de fé. Mas negar a própria existência, o próprio valor, a própria dor, isso não é cruz, isso é prisão. O próprio Jesus, que se deu por amor, também se recolhia para descansar, também se afastava para orar, também se permitia parar. Se até ele se respeitava, quem somos nós para achar que aguentamos tudo sem olhar para dentro? O problema é que a gente foi ensinado a só validar o amor quando ele dói, a só reconhecer o valor quando alguém aprova, a só se sentir suficiente quando alguém precisa. E aí vira um ciclo. Você se doa para ser aceito, mas nunca se aceita quando está sozinho. E o que Jesus ensinou foi exatamente o oposto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. A medida do amor ao outro começa no amor que você tem por si. Se o que você sente por você é desprezo, vergonha, cobrança, culpa, é isso que, sem perceber, vai acabar transmitindo também. Porque ninguém consegue oferecer o que nunca se permitiu viver. Essa é a hora de parar, respirar e perguntar: será que eu me amo ou só me tolero? Será que me cuido ou só sobrevivo? É nesse ponto que o coração começa a despertar, porque quem aprende a se amar com verdade passa a viver de um jeito que honra o próprio nome e entende, de uma vez por todas, que cuidar de si não é egoísmo, é obediência ao Deus que te criou com tanto detalhe. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Boa parte do que a gente aprendeu sobre amar veio carregado de culpa. A ideia de se doar virou um fardo quando começou a ser interpretada como obrigação de se anular. Muita gente cresceu ouvindo que pensar em si era egoísmo, que descansar era preguiça, que colocar limites era desamor. E quando isso se mistura com discursos religiosos mal compreendidos, a confusão vira regra. O que era para ser liberdade em Deus acaba se tornando uma gaiola disfarçada de virtude. Aos poucos, a pessoa vai se acostumando com a ideia de que só é valiosa quando está se doando.
Vai cedendo, mesmo quando não quer. Vai calando, mesmo quando algo dentro implora para gritar. E essa adaptação constante ao que o outro precisa cria uma ferida silenciosa. Porque você continua se movendo, continua fazendo tudo funcionar, continua sendo bom, mas por dentro vai se apagando. E o mais perigoso disso é que aplaudem. Batem palmas para quem se mata pelos outros, mas se assustam quando essa mesma pessoa começa a dizer basta. Essa lógica distorcida está presente em todos os lugares. No trabalho, quando você sente culpa por tirar folga. Nas amizades, quando você sempre ouve, mas nunca é ouvido. Dentro de casa, quando o cuidado vira cobrança e o amor, moeda de troca. E tudo isso vai sendo engolido como se fosse normal, como se fosse espiritual. Como se Deus tivesse criado você só para servir, sem direito de existir com dignidade. Só que não é isso que Ele quer. O cuidado com o outro nunca foi um chamado para se abandonar. A Bíblia fala sobre servir com amor, mas nunca às custas da sua própria integridade. Existe uma linha que separa a entrega do abandono pessoal, e essa linha é o discernimento. Quando você ama com equilíbrio, sua presença cura. Quando ama em desequilíbrio, sua presença se torna cobrança, controle, carência. Isso não é amar, é tentar ser necessário a qualquer custo. A origem desse pensamento está muito ligada à forma como a gente foi ensinado a obedecer. Confundiram obediência com subserviência, humildade com invisibilidade. Só que Deus nunca pediu que você deixasse de existir para que os outros se sentissem melhores ao seu lado. Ele não espera que você apague sua luz para ninguém brilhar. Muito pelo contrário, quando você se cuida, quando se respeita, quando se trata com dignidade, você está honrando o Criador que te fez com valor. É por isso que o versículo de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, traz uma verdade tão profunda. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse guardar não é isolamento, é responsabilidade. É consciência de que você é um campo sagrado que precisa ser zelado com cuidado, com firmeza, com sabedoria. Não dá para continuar oferecendo o que não tem mais. Não dá para seguir dando amor quando o que sobra dentro é exaustão. Negligenciar a si mesmo nunca foi um ato de fé. É um esquecimento do que você representa para Deus. E quando isso acontece, os relacionamentos se tornam pesados, a fé vira performance, a vida se resume em sobreviver enquanto todos esperam algo de você. Quem aprende a se olhar com verdade, rompe esse ciclo e começa, enfim, a amar com leveza, sem se perder no processo. Ficar em silêncio virou uma espécie de defesa. Você até sabe que precisa de ajuda, que algo dentro não está certo, que o corpo está cansado, mas não fala. Porque quem sempre segurou tudo sente vergonha de dizer que não está aguentando. A imagem de forte precisa continuar de pé, mesmo quando por dentro tudo já caiu. E aí você segue, resolvendo os problemas dos outros, apagando incêndios, oferecendo o ombro, conselhos, apoio. Só que ninguém repara que sua alma está aos pedaços. Porque nem você se permite mostrar. Essa tentativa constante de sustentar o mundo ao redor cobra caro. Você começa a perceber que perdeu o brilho em coisas que antes te faziam bem. Aquela leveza que morava no olhar some. O prazer de existir vai ficando distante. A alegria vira um esforço. E mesmo rodeado de gente, existe uma solidão que só cresce. Como se você estivesse o tempo inteiro num lugar que não acolhe o que sente. Os sintomas aparecem de formas sutis. O corpo dá sinais, mas você ignora. A mente pede pausa, mas você insiste. A vida vai pedindo mais do que você pode dar, mas você entrega mesmo assim. Porque acredita que precisa, porque acha que ninguém vai dar conta se você parar. E esse senso de obrigação se mistura com medo.
Medo de decepcionar, de parecer fraco, de ser esquecido se deixar de servir. Essa entrega desmedida nasce de uma ideia falsa de que cuidar de todo mundo é sinal de espiritualidade. Como se viver exausto fosse um atestado de fé. Mas não é. Espiritualidade verdadeira inclui limite, inclui descanso, inclui verdade emocional. O coração que se sobrecarrega demais começa a se endurecer. O amor vira rotina. A compaixão vira peso. E o que era para ser dom vira dor. Não porque você deixou de ser bom, mas porque esqueceu que também precisava ser cuidado. Muita gente só percebe o próprio esgotamento quando a vida trava, quando o corpo adoece, quando o sono desaparece. Quando nenhuma palavra anima, nenhum afeto preenche, nenhum plano empolga. É como andar no meio da multidão carregando um cansaço que ninguém entende. E nesse ponto, o que resta é silêncio. Um silêncio que não é paz, mas ausência de si. Isaías, capítulo 30, versículo 15, revela uma chave ignorada por quem vive nesse ciclo. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. A força não está na pressa, não está no ativismo, não está na performance. Ela brota da calma, da confiança, da capacidade de parar e ouvir o que Deus está dizendo quando tudo desacelera. Só que para isso, é preciso reconhecer que você também precisa ser sustentado. Não dá para salvar o mundo quando se está se perdendo no processo. O coração que se recusa a pedir socorro não é mais espiritual por isso. É só um coração machucado que aprendeu a esconder a dor para não perder o papel de salvador. Mas salvação não começa com esforço, começa com verdade. E quem é verdadeiro consigo mesmo já deu o primeiro passo para a cura. Cuidar de si nunca foi falta de fé. Quem ensinou o contrário distorceu o evangelho para caber numa lógica de esforço sem descanso, de doação sem retorno, de amor que só vale se doer. Essa ideia infiltrada nas práticas de muitos virou uma espécie de religião do cansaço, onde quanto mais você se apaga, mais parece estar no caminho certo. Mas o silêncio de Deus diante do exagero não é aprovação, é respeito pela sua escolha. O problema é quando a escolha de se anular já nem parece escolha, mas obrigação. Viver se escondendo por trás do "eu estou bem" é um modo de sobrevivência que não vem do céu. É resultado de anos ouvindo que ser espiritual é nunca dizer "estou cansado", que é errado ter vontades, que amar a Deus é esquecer de si. Só que o mesmo Deus que criou o universo fez questão de desenhar você com detalhes. Se ele tivesse o propósito de te tornar invisível, não teria colocado tanto cuidado em cada traço. Autonegação não é o mesmo que humildade. Existe uma grande diferença entre servir e sumir. Quando alguém acredita que precisa se esvaziar de si para agradar a Deus, perde o discernimento daquilo que é saudável. Vai aceitando o desrespeito como se fosse prova de fé. Vai tolerando abusos emocionais como se fossem cruzes que precisa carregar. E assim, a fé que deveria libertar passa a aprisionar. Deus não encontra glória no seu colapso. Ele não se alegra com sua exaustão. Ele não exige que você apague sua história para caber em padrões que o próprio céu nunca impôs. A verdade é que muitos confundem voz mansa com ausência de opinião. Confundem compaixão com submissão cega. Confundem paz com omissão. E tudo isso afasta a pessoa daquilo que ela realmente foi criada para viver. Assumir sua dignidade diante de Deus é um ato de coragem espiritual. É reconhecer que você também faz parte do cuidado divino. Quando Jesus ensinou sobre descanso, ele estava falando de algo muito mais profundo do que parar por alguns minutos.
Estava falando de um lugar dentro de nós onde a alma pode respirar, onde o coração se aquieta, onde a vida volta a fazer sentido sem precisar de performance constante. O versículo de Mateus, capítulo 11, versículo 29, traz um convite direto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não há descanso verdadeiro onde a alma vive se violentando. Não há jugo leve onde a pessoa precisa se sacrificar o tempo todo para ser aceita. Respeitar seus limites é sinal de maturidade. Dizer não quando o corpo e o espírito já não sustentam mais é sinal de sabedoria. E amar a Deus com tudo o que se é, inclui amar a criação que Ele fez, você. Escolher viver com equilíbrio, dignidade e verdade é uma das formas mais puras de adoração. Ficar esperando que alguém venha te valorizar nunca funcionou. Quando o amor próprio é frágil, qualquer migalha parece banquete. A gente começa a aceitar menos do que merece só para não ficar só para manter algo funcionando, mesmo que seja aos pedaços. Mas o problema não é o que o outro oferece, é o que você acredita merecer. Quando se ama de verdade, o olhar muda, o critério muda, a postura diante da vida muda. Porque a régua de valor não está mais no outro, está no espelho. Se permitir ser tratado com respeito é parte da fé. Tem gente orando por relacionamentos saudáveis, mas ainda não aprendeu a se posicionar. Pedindo paz, mas se mantendo em ambientes que machucam. Falando de Deus com os lábios, mas se calando diante das próprias dores, como se elas não importassem. Amar a si é reconhecer que seu corpo, sua mente, sua alma são território sagrado, que existe um limite que não deve ser ultrapassado e que dizer eu mereço ser cuidado não é arrogância, é verdade. Toda vez que você ignora o que sente, a alma percebe. Todo deixa para lá vira uma camada de silêncio. Toda escolha forçada para agradar vai corroendo um pedaço da sua essência. E quando vê, já não sabe mais o que realmente queria. Se amar é se escutar com honestidade. É não se trair para caber. É não se moldar tanto ao que esperam, ao ponto de não sobrar mais nada de você. Existe uma espiritualidade viva que se expressa na forma como você se trata. Quando a relação com Deus é saudável, ela se reflete no autocuidado. O coração que se sabe amado pelo Criador não aceita qualquer coisa, não se submete a qualquer fala, não se rende a qualquer afeto, porque há uma consciência de valor que ninguém pode roubar. O versículo 14 do Salmo 139 carrega essa verdade com clareza. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Louvar a Deus também passa por reconhecer a própria beleza, não só a estética, mas a interna. Aquilo que você é, o que carrega, o que representa. Louvar é se levantar da comparação. É parar de se diminuir para não incomodar. É entender que não existe espiritualidade legítima onde o amor próprio é deixado de lado. Ninguém que se odeia consegue viver o propósito com leveza. Ninguém que se culpa o tempo todo consegue ouvir a voz de Deus com liberdade. Ninguém que se esconde consegue se entregar por inteiro. Quem aprende a se amar com consciência começa a andar com dignidade. E quem anda com dignidade atrai tudo que é coerente com o céu, porque passa a refletir, sem esforço, o valor que carrega. Você não precisa mais se esconder atrás da força que inventaram para você. Deus nunca te chamou para se apagar tentando manter tudo de pé. Amar a si não é luxo, é parte da fé que acolhe, que respeita, que valoriza o que Ele mesmo criou. Se cuidar também é espiritual. Se amar também é santo. Se o coração estiver cansado, se algo aí dentro pediu por socorro enquanto ouvia cada palavra, vem comigo. Vamos falar com quem entende até o que você ainda não conseguiu dizer. Permita-se ser cuidado por Ele e por você também. Vamos orar juntos. Senhor, neste momento em que o silêncio se torna abrigo,
Eu me coloco diante de ti como alguém que por tantas vezes esqueceu que também precisava de cuidado. Por tanto tempo me cobrei força, me exigi presença, me empurrei para continuar, mesmo quando tudo dentro gritava por pausa. E nessa insistência em parecer bem, fui deixando partes de mim pelo caminho. Fui me apagando devagar, achando que isso era virtude, que isso agradava ao Senhor. Mas hoje, com o coração exposto, eu reconheço, não sei mais como cuidar de mim. Me acostumei a me colocar por último. Me tornei bom em esconder a dor, em silenciar o cansaço, em vestir o sorriso mesmo quando tudo doía. Aprendi a me doar sem medida, mas nunca aprendi a me enxergar com o teu olhar. E isso tem me ferido mais do que qualquer falta. Então, eu te peço, com toda a sinceridade que mora aqui dentro, ensina-me a me amar com verdade, a ver valor no que o Senhor criou, a respeitar os meus limites sem culpa, a reconhecer que o descanso não é fraqueza, mas necessidade, que o cuidado não é vaidade, mas responsabilidade, que dizer basta também é sinal de maturidade espiritual. Me ajuda a deixar para trás essa ideia distorcida de fé que confunde sacrifício com autodestruição. Eu não quero mais confundir amor com a ausência de mim. Não quero mais dar tanto aos outros e me esquecer no processo. Me ajuda a construir uma relação saudável comigo mesmo, a desenvolver um olhar de misericórdia sobre mim, a ser abrigo para minha alma. Sopra sobre mim um novo entendimento, Pai. Que toda a culpa que me fez acreditar que cuidar de mim era errado, seja retirada agora. Que toda voz que me ensinou que amar a mim era pecado, seja silenciada pela tua verdade. Que o meu coração aprenda a bater no compasso do teu amor, que é firme, mas gentil, que é justo, mas cheio de graça. Renova minhas forças, Senhor. Refaz em mim o ânimo que o cansaço levou. Desarma as defesas que construí para fingir que estava tudo bem. Entra nos lugares onde só o teu Espírito alcança e cura os traços da rejeição, do medo, da insegurança. Ensina-me a dizer sim com leveza e não com firmeza. Ensina-me a existir sem me diminuir. Eu sei que o Senhor me criou com intenção, que cada detalhe tem propósito, que não fui feito para viver me apagando. E é por isso que hoje eu te peço, me ensina a me amar como tu me amas. Me ensina a cuidar de mim sem vergonha, sem resistência, sem medo de desagradar. Que o teu Espírito me lembre, todos os dias, que cuidar de mim também é honrar quem me criou. Amém. Depois de uma oração sincera, o coração costuma ficar mais leve, mas também mais atento, porque no fundo a gente sabe, não dá mais para continuar se tratando como alguém que não importa. Chega de viver se ignorando, se sabotando, se colocando sempre em último plano. Deus te chamou para ser inteiro, e não sombra de si. Se você sentiu esse despertar por dentro, não deixa isso morrer quando o vídeo acabar. Considera se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Não só para ajudar o conteúdo a alcançar mais pessoas, mas para firmar esse compromisso de seguir se amando como parte da sua fé. E deixa nos comentários uma frase curta, mas cheia de verdade. Eu escolho me amar primeiro, pois essa é a vontade de Deus. Escreve e manifesta isso com fé. É assim que a gente começa a ressignificar o que vive. Que a paz que só vem do alto repouse sobre você. Que o amor verdadeiro comece dentro e que esse seja só o começo de um novo tempo. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.